Aqui quem fala é o seu macho, o seu rei. Rei Nicolas da Cruz novamente no canal do Godzilla Estorro. Estorro aqui, ó. Estorro. Novamente para um react. Ui, caralho. É... Acho que esse react vai ser o mais difícil de fazer, né? Mais um react, tudo sobre o roteiro vazado de Godzilla vs Kong The New Empire. Bom, coisa que eu odeio é que vaza o roteiro antes de sair o filme. Ah, mas vazou do Godzilla vs Kong. Ah, vazou do Mario. Ah, vazou de não sei quem. Tipo, eu gosto de saber as informações do filme. Tipo, personagem, o trailer em si do filme. E não ficar tirando o roteiro do filme pra mostrar, ó. Aí você, pô, aí porque não vai ter graça. Que nem eu não arrisquei a ver os spoilers que nem eu fiz com o Jurassic World Dominion. E claro, eu tentei me segurar pra não ver o Gato de Botas 2 e acabei vendo também. Então eu me segurei mais um pouco pra não ver o do Mario, pra finalmente eu assistir e eu gostar. Mas vamos começar logo que eu tô falando de uns assuntos nada a ver. Vamos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui trazendo mais um vídeo sobre Godzilla x Kong e dessa vez eu Hum. trago informações que vazou o roteiro do filme. Bom, o diretor Adam Wingard vai voltar novamente para o projeto e o filme será muito mais cômico, entre aspas, assim, mais bobo do que o primeiro, Godzilla vs Kong. No caso, mais loucão. Bom, o filme vai começar contra o Godzilla, mostrando o Godzilla lutando contra uma criatura chamada Arachnid, e possivelmente essa criatura chamada Arachnid vai lutar contra o Godzilla. Essa criatura vai ser muitas vezes estranha, apesar do nome ser chamado Arachnid, não vai ter nenhuma relação com aranhas, pelo que parece. Bom, depois a gente vai passar um tempo mostrando que a Monarch vai ter que ver o Kong, né? O Kong vai estar caçando um grupo de kaijus que se aparentemente vão se parecer bastante com hienas, mas o Kong irá caçá-las, ia ser que devorados. Só que assim, ia mostrar a vida triste do Kong. O Kong vai ficar muito solitário nesse meio período. Enquanto o Kong vai devorando suas presas, o pessoal da Monarch vai discutindo sobre o quanto o Kong está solitário e ficando triste. Eles explicam e conversam sobre onde o Kong não está procurando predadores ou caçando, em si uma família. Ele se sente muito solitário e vai ter algumas cenas onde o Kong vai mostrar suas feições. Ele vai estar bastante triste e desanimado. E bom, pessoal, o Kong vai estar chateado. Bom, agora podemos dizer que o nome oficial do primata orangotango, sim, é orangotango, finalmente foi revelado, apesar de ser óbvio. A gente sempre falou isso aqui, mas enfim. O orangotango tem nome oficial. O nome dele. Antes de Scorpio Solar, que é o nome dele, eu já vou falando que muitas pessoas, até no Discord, falavam: ah, não, é o Condzilla. Ah, é o Condzilla. Ah, é o Condzilla. Não é o Condzilla. Você bate o olho, você fala: não é o Condzilla. Porque se fosse, eu já deixei bem claro no outro react, seria maromba, seria gigante, teria a aparência dos dois. E ele não estaria sentado no trono. Por mim, ele estaria é, meio que perto do trono, tipo assim, porém não é um trono, tipo, é um morrinho assim. Aí o resto tá tudo cheio de ossos de kaijus. Aí ele estaria segurando os crânios de. Ou ele estaria segurando, ou os crânios apareciam abertos. Sendo que a câmera vai se afastando, então o Condzilla estaria lá gritando no fundo, enquanto a câmera se afastaria aos poucos, não mostrando muita coisa do Condzilla. E, obviamente, mostrando o crânio de Godzilla e o Kong. Mas, né, é só detalhe. Como podemos dizer, se chama Scar King. Scar King é o nome desse orangotango e diz o seguinte: o Scar King era uma criatura benevolente, uma criatura que protegia o planeta, mas o excesso de poder fez que ele mudasse de lado, meio que o poder
subiu pela cabeça. E assim fazendo que ele se tornasse um vilão. E não vai ter somente ele não. Assim como eu havia dito em outras oportunidades, eu falei que ele teria um ajudante. E de fato vai ter. Ele vai ter um ajudante, vai ser dois vilões. O Scar King, que é o nome oficial do Orangotango. E vai ter o Shimu, que é uma criatura que aparentemente seria meio que uma nova adaptação do Space Godzilla. Mas antes que alguns de vocês possam pensar, pô, como assim um Space Godzilla? Não vai ter aquela aparência clássica e nem sequer vai ser o Space Godzilla em si. Vai ser meio que uma criatura baseada só para não ter o Space Godzilla, só para não ter um contrato com a Torre. Eles vão criar uma nova criatura com nome diferente que teria poderes similares. E bom, o Scar King seria o grande. A questão é, por que que eles não pedem pra Torre? Ah, é porque eles pagam muito caro, não sei o quê. Porque Godzilla Rei dos Monstros, a Legendary meteu o louco de pegar os kaijus sem autorização da Torre. Aí só depois, tirando o Godzilla, né? Aí depois de muito tempo, eles criaram novos kaijus para a Torre não ficar brava com eles. E é isso. O Anguirus está confirmado no Monsterverse, mas ele só apareceu em questões de ossos. Ele não apareceu de fato. Então, se a Torre deixou o Anguirus aparecer, então ele pode aparecer no Godzilla The New Empires. Será? Vamos descobrir. E aparentemente muitas pessoas pensam que esse aí é o Anguirus. Eu acredito ser o Anguirus, mesmo que não sendo. Se não for, pelo menos vai ser uma criatura parecida com Anguirus. Mas enfim. De chefão e com isso ele teria meio que uma placa, um cristal de energizado de poder que faria que ele controlasse o Shimu. O Shimu é uma criatura que tem poderes de gelo e ele foi uma criatura que foi o resultado de ter ajudado na batalha contra o King Ghidorah no passado. Ele foi um dos responsáveis por meio que congelar o King Ghidorah. E o Scar King seria. Pera. Parou, pera. Como caralhos essa criatura conseguiu congelar o Ghidorah? Sem levar um dano, sem levar raiada, sem nada, sozinho congelar o Ghidorah. Ah não, vou assoprar o Ghidorah aqui, ó. E aí, pronto, congelou. Isso não é explicado em nenhum momento. Porque, mano, pra mim, o Ghidorah foi congelado durante a Guerra dos Titãs. Onde talvez o Dagon e eles, obviamente o Ghidorah e o Dagon, que eram os alfas, se separaram. Tipo, saíram de perto dos outros brigando. E obviamente foram brigar pra quem seria o alfa. E obviamente foi uma luta intensa. Eu não sei. Isso daí foi feito pelo Baryonyx. Mas, por mim, tem um belo de um contexto por trás de tudo. Por quê? Pelo simples fato. Porque faz mais sentido o Godzilla, tipo, tacou uma pedra gigantesca que afundou junto com o Ghidorah. E aí o Ghidorah congelou no mar. Do que uma criatura simplesmente chegar e congelar o Ghidorah. Ghidorah deve ser muito difícil de congelar. Então, teríamos que ter uma O noção. principal vilão, ele é rápido, muito mais rápido do que o Kong, valendo dizer que o Kong é o titã mais rápido, terrestre, e ele seria muito mais rápido do que o Kong, mais inteligente, ele teria uma força física bastante visível, e o Kong também vai ter um amigo, que é descrito que ele vai ter um amigo que vai fazer parte do grupo do Scar King. Mas o Scar King, com o passar do tempo, como ele se tornou um vilão, o Godzilla meio que aprisionou ele no subterrâneo. E assim ele teve esse exército, e ele estava lá aprisionado por bastante tempo. E ele teve esse exército que foi junto com ele. O Scar King tem esse aliado dele, que vai ajudar ele nas batalhas, né? E bom, esse exército que eu falei também, que não é de Skullcrawlers, né? E, bom, de acordo com esse vazamento oficial desse suposto roteiro, é dito que ele vai ter aliados primatas.
Uma coisa que me deixou bem intrigado é que não vai ser qualquer tipo de primata. Eu errei a parte dos Skullcrawlers. Pelo visto, essa informação não foi pra frente, mas em sim a informação que vai ser que realmente vai ter um exército. A base em si eu acertei. E esse exército seria de. Ou seja, você errou em um dos vídeos. Mas faria muito mais sentido se os Skullcrawlers. Por quê? Porque se você não viu o vídeo que eu fiz o react, vai lá ver que eu explico mais e o Scorpius também explica mais sobre. Tipo, ele controlar os Skullcrawlers. Tipo, se o Skullcrawler obedece a ele lá embaixo. Mas não faria sentido uma coisa. Como ele não, caralhos, não ouviu o rugido alfa do Ghidorah. Ah, mas ele estava embaixo do subterrâneo. Certo. Mas os titãs que estavam hibernando, praticamente quase no subterrâneo também, ouviram e saíram, por que, que ele não saiu? Outra coisa, porque os outros titãs da Terra Oca também não saíram? Essa é a questão. primatas, mas o Scar King em si seria um orangotango, mas os seus aliados seria chimpanzés, pelo que entendi. Que? Planeta dos Mamacos? Eu falei que teria chimpanzés. Eu disse, eu falei. Poderia sim ter o gorila, o orangotango e o chimpanzé. Eu disse, eu falei isso no vídeo que os Scorpions tinham falado. Ah, poderia ter os chimpanzés do Monsterverse? Sim. O Kong é um Gigantopithecus, mas a sua aparência parece mais a de um gorila. Esse primata aí, sem ser os orangotango, no caso sem ser os chimpanzés, o orangotango, a gente percebeu que era um orangotango, só muda que, pra mim, ele é mais orangotango com um pouco de aparência de gorila. Pelo menos a feição dele é de gorila. Mas pra mim, eu gostaria de ele tivesse... Ou ele tivesse aqueles negócios de macho, pra mostrar que ele é macho. Scar King, ou Rei Cicatriz, tradução. E, obviamente, sei lá, eu esqueci o que eu vou falar. Ou até mesmo ser a Scar Queen, que no caso seria a Rainha Scar. Que no caso poderia ser. Eu e o Scorpion, a gente debateu isso uma vez. Que poderia, talvez, seja uma fêmea. Aí a gente criou uma história assim, que poderia o Kong conhecer. Aí depois o Godzilla aparecer para lutar, bababá. Aí eles tivessem um filho. Porque faria sentido. Mas, né? Pelo visto, não. É macho mesmo, é Scar e não sei o que. Agora, o negócio de chimpanzés, eu acertei. Poderia sim ter os chimpanzés. E esses chimpanzés, eles poderiam ser muito mais inteligentes do que o Kong e que o orangotango. Mas sendo os servos dele. Tipo, fazendo armas, montados em titãs, que nem Planeta dos Macacos, ou até mesmo estrategistas formando redes, formando isso, formando aquilo, usando o fogo para lutar, lanças com ossos de kaijus e por aí vai. Já que esse filme vai ser mais trash do que Godzilla Rei dos Monstros e Godzilla vs Kong, então esse filme vai meter o louco. Mas vai ser um filme muito bom. Eu tenho expectativa dessa vez que esse filme vai ser bom. Assim como Godzilla Rei dos Monstros e Godzilla vs Kong. E o Kong de 2014, quer dizer, o Kong de 2017, que é muito bom também. Para mim, é o único filme, assim, tirando Rampage, Destruição Total, que mostra os titãs de dia. De dia. Falando nisso, eu quero um vídeo de você comparando o Rampage, Destruição Total e o Kiko. Outra ideia. É bem deixar claro isso aqui, porque quando eu falo primatas, vocês podem pensar que é a mesma espécie do que o orangotango, né? Mas vale dizer que, pelo que diz, é chimpanzés. Chimpanzés gigantes, ou seja, a parte do que eu falei onde eles seriam um clã diferente de primatas, estava certo. A sua origem também é bem antiga, ele seria uma criatura bem mais antiga do que a espécie do Kong. Ele não terá relação nenhuma com o Kong, assim como eu disse em outras oportunidades. Legal. Acertei novamente, isso aí, vale dizer.
Outra coisa que vale dizer é que uma coisa que me deixou bastante curiosa é que os chimpanzés, e pelo que entendi, vai ter algumas partes de. Acho que vai ter gorilas também, porque o Kong em si vai acabar, consequentemente, na hora que for encontrar esse Scar King, possivelmente ele vai encontrar um amigo. E esse amigo vai fazer o Kong mais feliz. Ele vai ter uma parte de cenas onde faria uma referência ao filho, pai e filho. E faria o Kong ficar mais animado, mas ele seria, na verdade, amigo do Kong. Bom, ele Será que teremos o Kiko? Será que teremos o Kiko? Vamos, Monsterverse, coloque o Kiko nesse filme. seria claramente uma referência ao Kiko, mas o nome dele não seria Kiko, seria Suko. Não, 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 não. Sou com o meu ovo. Não. Põe Kiko. Eu quero Kiko. Todos os fãs do Kong, de Godzilla, querem que seja Kiko. Não tem essa de, Kong Jr., não sei o que, Copa, não sei o que. Não. Vai ser Kiko e ponto acabou. Suko, se eu não me engano é esse o nome, Suko. E esse seria meio que um titã adolescente. E provavelmente esse é a sombra do Kong. Talvez seja, não sei. Não foi revelado a cor dele, não foi revelado como ele é. Só foi dito que ele será um adolescente. E o Kong vai ser amigo dele. E vai ter algumas cenas de pai e filho, mas não seria filho do Kong exatamente. Bom, o Shimu é uma criatura, é descrita como o primeiro titã. Pera aí, antes de eu falar aqui os negócios, vai ser, digamos, o Kong vai adotar, assim, porque, primeiro, a gente nunca soube a mãe do Kong, porque o Kong era o último da espécie lá no filme antigaço, e o de 2005, óbvio, considerando isso. E também a espécie toda do Kong morreu. Então, eu acho que vai ser ou um chimpanzé, alguma coisa assim, ou vai ser, digamos, um orangotango, fiote, mas já foi confirmado que só tem um, então. Aí eu não sei, velho. Vocês têm que teorizar aí. Porque não tem, eu não imagino um Kong adolescente, pequenininho, na Terra Oca, e o Kong nunca trombou, e do nada virarem amigos. Aí vai voltar aqui. De todos, é o primeiro titã de todos e teria poderes de cristais. E de acordo com o que diz aqui, o Shimu é uma criatura que claramente, como eu disse no começo, faz uma referência ao Space Godzilla, mesmo não sendo tendo aquela aparência clássica do Space Godzilla, é apenas similar em alguns aspectos. A cauda dele tem um chicote de cristais. O Shimu nasceu na Idade do Gelo, onde ele poderia congelar a Terra. Pois é, o bicho é brabo. Ele poderia congelar a Terra com seus poderes. E a criatura voadora, que tem aquela imagem onde aquela criatura voadora que muitos pensaram que poderia ser o Space Godzilla, na verdade é o Godzilla. Sim, é o Godzilla. Não é o Space Godzilla, é o Godzilla, o próprio. Isso é uma coisa curiosa. Enfim, bom, os humanos tá dito que vai ter novamente. Vai ser uma das melhores coisas que vai ter no filme. Vai ter explicações incríveis. Isso é legal, gostei disso. O Scar King é uma criatura muito mais antiga do que o Kong. Eventualmente ele protegeu a Terra muito tempo atrás com seu bando de orangotango. Ele eventualmente cresceu com fome de poder, fazendo assim ele apenas querer poder mais, e acabou se tornando vilão. O excesso de poder acabou fazendo ele trair sua espécie e matando outros titãs. Até que Godzilla apareceu para derrotá-lo e o selou nas profundezas da Terra Oca, o selando, junto com alguns outros chimpanzés que se juntaram a ele. Pois é, o bicho traiu a própria espécie pelo poder e os poucos que ficaram do lado dele são de outro grupo de primatas, chimpanzés ficaram do lado dele. Literalmente, agora que eu percebi, é o Scar as hienas praticamente, porém primatas. Exatamente. Um manda e os outros faz. Tipo, que nem o Scar, ele manda, ele planeja assim com seus servos
E quando ele dá o sinal de atacar, eles atacam. Vamos supor, a primeira luta do Kong e do Scar King. Então, poderia ser o seguinte. Poderia ser uma emboscada. O Kong entra no tempo, sei lá. O Scar, o Scar King estaria sentado no trono. Ele levantaria e rugia pro Kong, o Kong ia rugir pra ele. Na hora que o Kong começaria a vir na direção dele, ele dá o grito alfa, que no caso é o Scar King, chamando todos os chimpanzés pra ir pra cima do Kong. O Kong jogaria, alguns matava, outros morderiam o Kong, bababá, até finalmente o Scar King levantar, se jogar com tudo, assim, empurrando ele pra fora do templo. Aí a briga começaria lá fora. Calma, eu não sei de nada. Se eu acertar, vocês vão me mamar. Enfim. E Godzilla teve que selar ele. Olha só isso. O Suco, como eu disse antes, ele faz parte do grupo do Evil Kong, no caso do King, do Scar King. E o Kong vai ter meio que uma relação de pai e filho com ele. Mas isso a gente pula porque eu já falei. A monarca e os militares estão em conflitos, tentando manter os titãs longe e sob controle. Scar King tem uma arma própria, utilizando o cadáver de uma serpente que ele utiliza como arma. Isso é interessante, ele utiliza um cadáver de uma serpente, assim como Kong usa o machado, ele usa uma arma, que ele Será que é um chicote de ossos? utiliza como um chicote contra seus inimigos. Ah lá, eu falei primeiro. Eu falei primeiro. Ele vai usar a porra de um chicote de cobra. Uma nova arma, pelo menos. Não que o Kong não possa pegar a cauda de algum caju e jogar ele em outro caju. Mas é interessante, eu gostei. A única coisa que até então eu não vi, que muitas pessoas falam, ah, ele se alimenta da energia da Terra Oca, e ele tem poderes elétricos ou poder de radiação. Eu quero um dia ver alguém ter coragem de ir lá no Monsterverse e perguntar se esse primata tem poderes elétricos. Ou até mesmo uma radiação. Godzilla é visto dormindo no Coliseu de Roma. Acho que eu citei isso no começo do vídeo. Não. Pois é. Godzilla vai estar dormindo no Coliseu de Roma, pessoal. Gia vai estar tendo sonhos de Scar King que vai levar à libertação de sua prisão. E Gia vai acabar fazendo Scar King escapar de sua prisão. A batalha final é sem dúvida muito mais emocionante e louca do que a primeira batalha de Godzilla vs Mechagodzilla e Kong. Pois é, a ameaça colossal não descoberta é Shimu. E o filme nas exibições testes teve avaliações muito boas. E mais uma coisa, Doug vai retornar. KDM disse que 80% do filme é verdade, mas pode dizer que na versão final pode ter algumas coisas cortadas, já que pelo histórico do primeiro filme muita cena foi cortada, né? Então é bem possível que talvez esse filme seja cortado algumas cenas. Eu espero que não, mas pode ser que sim. E as versões testes que as pessoas viram estava com os efeitos especiais inacabados. Então imagina quando ficar tudo acabado, vai ficar muito melhor. E bom, espero que eles não cortem tanta coisa assim, mas pode dizer que algumas coisas podem ser cortadas na versão final. Humanos. Já vou deixar bem claro. Corta os humanos desse filme. Porque eles só vão puxar saco. 2014 teve mais humanos do que monstros. Godzilla Rei dos Monstros também. Kong também. Aí teve Rei dos Monstros também. Aí teve Godzilla vs Kong que não teve tanto, assim, dava pra ver sim os monstros. E Godzilla Rei dos Monstros também. Mas, mano, esse filme tá prometendo não ter tanto humano assim. E a história se foca mais nos kaijus, os titãs. Vai saber, espero que não, mas né, só o tempo dirá. Bom, essas são as informações, comentem suas opiniões e eu. Bom, é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido. Eu queria comentar uma coisa. Na hora que ele falou que a Gia teria sonhos, vendo que esse primatão iria fugir, eu lembrei de da série do Dr. Kenzo Gacha, que é um ex-amigo meu.
Mas enfim, é que na série dele, ele tinha feito uma personagem que tem ligações específicas e que ela ia ver o Ghidorah despertar. Agora aqui parece que mudou. Parece que aqui agora é esse primata. Bom, é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido e é isso. Fui.